Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal E Agora. Meu nome é Street Holder, sou um ex-obreiro da Universal e investidor do mercado de capitais. Gravo conteúdos para mostrar que existe vida fora do sistema religioso. E no vídeo de hoje abordaremos o seguinte tema: o homem é falho. Na tela estou compartilhando com vocês que me assistem um print de conversa entre uma pessoa que está dentro do sistema religioso e um ex-universal. Vamos abordar diretamente a parte que está tracejada na cor vermelha. Fulano: igreja composta por seres humanos, que como um todo somos falhos. Há casos que chega a extrapolar, mas desde o princípio da nossa caminhada na fé, digo nossa porque praticamente crescemos juntos na fé, que temos que olhar exclusivamente para um, que é Jesus. Sei que você está cansado de ouvir que temos que olhar para Jesus e etc. Mas sinceramente posso te dizer que isso tem me mantido até hoje. Observações desse diálogo. A fonte será preservada por motivos óbvios. Vejam o horário desse diálogo: 23 horas e 1 minuto. É muita preocupação com as almas. Quando o ex diz não concordar com o sistema, aquele que ainda está lá, será que ele consegue entender que as críticas referem-se à liderança? E mesmo que saiba, o que uma pessoa comum dentro do sistema religioso pode fazer? Resposta: nada. Aí o irmão que está dentro do sistema vem com os argumentos que motivaram a criação desse vídeo. Todos somos falhos. Além disso, o rapaz que está lá dentro faz um jogo de palavras dizendo que devemos olhar para Jesus. Então devemos seguir cegamente uma liderança pautada nessa simples argumentação? E no caso de um pastor, será que esse olhar para Jesus é o que mantém ele em pé, ou a necessidade de cumprir metas para não perder benefícios como templos em boa localidade, carros sem pagar IPVA, seguro e, em muitos casos, não abastecê-los, imóveis em boa localidade, sem se preocupar com despesas como IPTU, condomínio, aluguel e etc. Não estou aqui generalizando, mas a grande maioria dos pastores que estão dentro do sistema religioso não saem porque tem medo de encarar a vida aqui fora. Voltando ao tema, o homem é falho. Realizei uma pesquisa bíblica a respeito desse assunto, e o texto que mais me chamou a atenção é o que está na tela, extraído de Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Então convido a vocês que me assistem a participar da seguinte dinâmica: todo homem é pecador? Resposta: sim. Todo homem pecador deve ser seguido por um cristão? Resposta: depende. Já explico. Primeiramente, observo 3 características básicas na vida daqueles que de fato se voltaram para Cristo Jesus. Primeiro, reflexão, ato de pensar o próprio pensamento, ato do conhecimento que se volta sobre si mesmo, tendo como objeto seu próprio ato. Segundo, arrependimento, ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação ao que já aconteceu. Sentimento de contrição ou rejeição, demonstrado pelo pecador em relação aos seus pecados, fazendo com que este pratique o bem para conseguir sua remissão. E esse termo remissão significa perdão. Terceiro, transformação, coloquei entre parênteses mudança, qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma. O homem é falho. Vamos à opção 1. O homem erra, reflete sobre o acontecido, arrepende-se e busca não cometer a mesma falha. Observação: nada impede dele cometer novos erros. Não somos perfeitos. Segunda opção: o homem erra, não reflete sobre o acontecido, não se arrepende e insiste em cometer a mesma falha. Observação: nada impede dele cometer novos erros. Não somos perfeitos. Vamos a 2 exemplos bíblicos de arrependimento. O primeiro deles é o de Pedro, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e João capítulo 18. Vamos utilizar Mateus capítulo 26, versículos 34, 74 e 75. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus:
Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. O fato de Pedro ter se recordado das palavras de Jesus e chorado amargamente exprime o seu arrependimento pela negação realizada. Existe alguma dúvida acerca disso? O segundo exemplo seria o de Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículo 8, parte final. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Diante dessas reflexões, bastaria isentar um líder religioso de suas condutas duvidosas pela simples afirmação de que o homem é falho, sem observar características que demonstram se ele refletiu, reconheceu seus erros e busca ter uma vida completamente diversa da de outrora? Boa indagação. Desde que ouvi os primeiros relatos denunciando desvios de condutas de líderes religiosos, principalmente no que diz respeito a dízimos, ofertas e sacrifícios, eles pararam? Uma simples ilustração foi a do líder religioso que adquiriu um banco, uma instituição financeira. Informações da revista Forbes, confirmadas pelo Banco Central, dão conta de que em 2009 ele havia adquirido 49% do Banco Renner. Está aí a fonte em azul, terra.com.br. Eu suprimi algumas informações para que depois eles não venham alegando direitos autorais. Após o ocorrido, qual seja a aquisição do banco por parte do líder religioso, surgiram os canais de relato veiculando os noticiários e questionando como ele havia adquirido um banco se o mesmo possui uma origem familiar pobre. Mas o que esse líder fez? Ele mudou? Pelo contrário, em 2020, adquiriu o controle da instituição financeira. Tá aí a fonte, suno.com.br. Quais dessas opções o líder religioso em questão se enquadra? A1 ou A2? Cabem vocês analisar. Observação. Já estou me antecipando para aqueles que costumam questionar os canais de relato com um versículo bíblico escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Entretanto, na Bíblia de Estudo, o tema é uma continuação do Sermão da Montanha, com o subtítulo O Hábito de Julgar os Outros. Diante disso, qual era o grupo que costumava fazer isso à época? Note-se ainda que Jesus disse: hipócrita, tira a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Esse versículo, ele está inserido dentro do mesmo capítulo. Vamos concluir com a seguinte meditação. Antes de alegar que o homem é falho simplesmente, faça uma análise à luz das escrituras sagradas para ver se ele está buscando o caminho de Cristo. Observação. No conteúdo de hoje estamos falando apenas de condutas. Imagine acrescentar no vídeo profecias as quais não se cumpriram. Querem exemplos? Quem contribuir para a coluna do templo ficará milionário. Aquele que doar essa lata velha vai ter uma Lamborghini, dentre outras falácias. Observação 2. Embora essa simples dinâmica tenha como exemplo o líder de uma instituição religiosa conhecida, ela pode ser aplicada a qualquer denominação. Exemplo: você foi convidado para congregar em uma instituição religiosa em que o zelador é cunhado do pastor, o genro da instituição é vice-presidente da denominação, a esposa do pastor e a filha compõem o setor administrativo. Percebe que você está sendo atraído para o matadouro, ou seja, pagar a conta por meio de dízimos, ofertas e ajudas? Muito bom, né?
Interessante isso. Bom, para aqueles que ficam dizendo por aí que o nosso conteúdo é tóxico e que nós somos meramente fofoqueiros e não pregamos a palavra de Deus, está aí. Vocês em poucos minutos estão apreciando uma determinada quantidade de versículos extraídos das Sagradas Escrituras em que em 3 horas de culto nessas instituições neopentecostais vocês jamais terão acesso. Peço por gentileza que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, ative o sino para notificações. Um forte abraço a todos e que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de todos nós.